Estudar o sinal de uma função é um problema relevante que aparece em muitas situações. A resolução de muitos problemas passa pelo estudo do sinal, como o problema de esboçar gráfico, tá? Você precisa estudar o sinal da derivada primeira, da derivada segunda, e isso requer o estudo do sinal dessas funções. E uma coisa que ajuda muito é você fatorar a função. Porque assim como você estudou o sinal do quociente, você também pode estudar o sinal do produto de forma semelhante. Porque o jogo de sinais vale para o produto e vale para o quociente de duas funções. E aí eu vou ver agora, tá certo? Uma sequência de regras de fatoração. Fatoração serve para estudar sinal, calcular limite, tá? Então tem muitas utilidades. E o que é fatorar uma função? É pegar a expressão dessa função e escrever como produto de expressões mais simples. Vocês já viram aqui quando eu pego, por exemplo, x2 menos 4, eu escrevo como x menos 2 vezes x mais 2. De onde vem essas fórmulas? Tudo vem de uma fórmula básica, que é a propriedade distributiva, só que aplicada ao contrário. Então a primeira forma de fatoração, primeiro exemplo de fatoração é uma aplicação direta da propriedade distributiva. De fato, todas as fórmulas são aplicações da propriedade distributiva. Todas as formas de fatoração que eu vou apresentar aqui são consequências da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então eu vou colocar aqui fórmulazinha básica. Então vamos fatorar expressões algébricas, que são as expressões que definem muitas das funções de variável real e de valor real. Então a primeira fórmulazinha básica é essa. AC mais BC, você pode escrever como sendo o quê? Sendo A mais B vezes C, que é o fator comum. Então, tudo vem daqui, tá? Então isso é o básico, tá? É a fórmula básica de fatoração. Porque se você tem isso, você fatora, por exemplo, você fatora x ao quadrado mais 2x. Ó. Isso aqui tem um fator comum. Qual é? X. Porque aqui é x vezes x. O A é x, o C é x, o B é 2, o C é x. X é o fator comum. E aí quando você fatora, fica x vezes o quê? X mais 2. Você pode até aplicar com mais termos, tá? Por exemplo, y3 menos 2y2, tá? Mais 4y. Ó, qual é o fator comum aqui? Y. Então fica y. Tem mais algum? Não. Então fica y vezes o quê? Y ao quadrado, né? Menos 2y mais 4. Como? Não tem o quê? Essa equação lá é essa. Y ao cubo menos 2y ao quadrado mais 3. Aí não dá para fazer isso. Não dá. Porque o que eu fiz aqui é porque eu... O que dá para fazer é o seguinte. É uma fórmula desse tipo, ó. Você tem, por exemplo, você tem AC, é uma derivação disso aí. Você tem AC mais BC, mais, aí você tem aqui AD mais BD.
Se você tem isso, você não tem um fator comum às 4 parcelas, tem? Não, mas você tem um fator comum a essas duas primeiras aqui, que é quem? Que é o C. E tem um fator comum às duas últimas, quem é? É o D. Então você aplica a fatoração, tá? Você aplica a fatoração a quem? A esses dois. Então fica o quê? Fica A mais B vezes C mais o quê? A mais B vezes D. Mas agora você tem um fator comum às duas parcelas. Você tem uma soma, tá? E qual é o fator comum às duas parcelas? A mais B. Então aqui fica o quê? Fica A mais B vezes quem? C mais D. Tá? Então você tem essa formulazinha aqui, quer dizer, AC mais BC, e dá tudo certo porque aparece A aqui, AD mais BD, e isso aqui fica o quê? Fica A mais B vezes C mais D. Então é uma fatoração interessante. E esse tipo de fatoração, tá? Eu vou forçar o seu uso em outras fatorações. E vocês vão ver como é que eu vou forçar, como é que eu vou usar essa fórmulazinha aqui e forçar. Primeiro vamos aplicar então, do jeito que está aí, para fatorar, por exemplo, ó, fatorar. Como eu disse, o que é fatorar? É pegar uma expressão e escrevê-la como produto de expressões mais simples. Por que mais simples? Claro que você vai querer mais simples. Você vai querer estudar o sinal, uma expressão mais complexa. Complexa quer dizer mais complicado, não é número complexo não, viu? É uma expressão mais complicada, mais complexa. Então você vai pegar, vai fazer o quê? Vai escrevê-la como produto de expressões mais simples, porque se as expressões que formam os fatores são mais simples, o estudo do sinal fica mais simples, porque aí depois você combina os sinais. Por exemplo, eu quero estudar o sinal dessa expressão aqui, ó, x3 menos x2 mais x menos 1, polinômio de grau 3. Então, como é que eu faço? Saiu do foco? Voltou? Voltou? Mas antes estava focado? Tá, foi só quando eu me aproximei, né? Então, aqui, ó, como é que você faz? Você não tem um fator comum às 4 parcelas, mas tem um fator comum às duas primeiras. Qual é? Aqui você tem x ao quadrado, aí fica x ao quadrado vezes x menos 1. Mais... E para aparecer esse x menos 1 aqui, você faz uma forçação de barra e escreve mais 1 vezes x menos 1. Ok? Né? E aí você coloca o x menos 1 em evidência. Então fica x menos 1 vezes x2 mais 1. Pronto, está aí a fatoração. Desse modo, se for pedido a você para estudar o sinal dessa expressão, você estuda o sinal desse produto. Porque se você tem o sinal do x menos 1, e você tem o sinal do x2 mais 1. x2 mais 1 é positivo, qualquer que seja o valor de x. x menos 1 é positivo se o x é maior do que 1, e é negativo se o x é menor do que 1. E é 0 no 1. Aí você estuda o sinal, faz uma combinação de sinais e se resolve. Tá? Uma outra fatoração interessante é a diferença de dois quadrados, tá? Você tem A e B reais, por exemplo, você tem A2
menos B2. Diferença de 2 quadrados. Tá? Então, como é que você procede? Você chega aqui e escreve isso aqui como sendo A2 mais AB, mais, tem AB? Tem AB na expressão? Não. Mas para ficar igual, se eu somei, eu tenho que subtrair. Certo? Menos B2. Todos concordam? Hã? Você concorda que está correto? Mudei nada. O valor continua o mesmo. Dados A e B reais, você tem essa igualdade. Só que, aí é que eu disse, eu forcei a barra para usar isso aqui, ó. Porque agora eu posso usar isso aqui. Por quê? Porque nas duas primeiras parcelas, qual é o fator comum? A. Então fica A vezes o quê? A mais B. E nessas aqui, qual é o fator comum? Menos B. Eu vou colocar menos B para poder aparecer o A mais B depois. Muito bem. Fica menos B vezes A mais B. De modo que agora, isso aqui é o quê? É A mais B vezes quem? A menos B. Ou A menos B vezes A mais B. Então a fatoração, né, que você tem, diferença de 2 quadrados é fatorável. Fatorável como? O produto da soma, está diferente aqui? Diferente assim, né, na apresentação. É o produto da soma pela diferença. Então é uma das formas de fatoração mais usadas. A2 menos B2. Diferença de 2 quadrados. Diferença de 2 quadrados é o produto da soma pela diferença. Ou o produto da diferença pela soma, tanto faz, né? Então, como aplicação? Como aplicação? x2 menos 4, né, que a gente faz, né, x2 menos 4. Você escreve como diferença de 2 quadrados. Aí isso aqui fatora-se como? A soma pela diferença. Tá aí, fatorado. Tá? 9 menos y2. Aí você fatora como? Né? Fica 3 ao quadrado menos y ao quadrado, que dá o quê? 3 mais y vezes 3 menos y. Tá? X à quarta menos 1. Ó, x à quarta menos 1. X ao quadrado menos 1 ao quadrado. Como é que é a fatoração? Como é? X ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado mais 1. Só que aqui eu posso fatorar, eu posso continuar com a fatoração. Aqui não. Tá? Aqui não. Aqui, então isso aqui fica o quê? Fica x ao quadrado menos 1 ao quadrado vezes x2 mais 1. E eu estico mais ainda a fatoração. Então isso aqui fica x menos 1 vezes x mais 1 vezes x2 mais 1. Tá? Entendido? Onde der para usar eu uso. Não dá para fatorar x2 mais 1. x2 mais 1 não dá para fatorar não. Porque se você fatorar, vai ter que fatorar como produto de 2 polinômios de grau 1. E o produto de 2 polinômios de grau 1 tem raiz. Não é não? Se você fatora uma função polinomial como um polinômio de grau 1 vezes outro polinômio, esse produto tem uma raiz. Porque o polinômio de grau 1 tem raiz. Então o produto vai ter raiz. Só que essa função não tem raiz. Então como é que eu vou fatorar?
como produto de dois polinômios de grau 1. Estamos entendidos? Tá? Não dá para fatorar. Agora vamos... isso se estende, e de fato tem uma generalização, mas vamos ver uma outra. Assim, porque esse caso diz sobre o caso geral. Diz muito sobre o caso geral, que é a diferença de dois cubos. Vamos ver. A diferença de dois cubos. Ó, A3 menos B3. De novo, eu vou forçar a barra. Fazer parecido com o que fiz aqui. Parecido. Isso aqui fica, ó. Fica A3 mais A2B, tá? Mais AB2 aí, como eu somei, eu vou subtrair menos A2B menos AB2 menos B3. Pulei a linha para você ficar bem entendido? Tá? Menos, né? Continuava aqui, mas eu continuo aqui para você ver o cancelamento. Só que quando eu faço isso, bem, a igualdade é uma igualdade, todos concordam, tá? Só que, como eu disse, eu forcei a barra. Eu fiz, por que eu fiz isso? Para poder, nesses três primeiros aqui, eu tenho um fator comum. Qual o fator comum? Qual é? Hã? Não, o fator comum aqui. Qual o fator comum aqui? É o A. Nos três primeiros. É o A vezes o quê? A2 mais AB mais B2. Certo? E aqui? Menos o quê? Vou colocar o menos B em evidência. Então fica menos B vezes o quê? A2 mais AB mais B2. Lembrando que eu coloquei menos B em evidência. E agora, ó o fator comum. Então isso aqui eu posso escrever como sendo A menos B vezes A2 mais AB mais B2. Hã? Tá, eu coloquei menos B. Hã? Tá? Então você tem essa forma de fatoração para a diferença de dois cubos. A3 menos B3, quem é? É A menos B vezes o quê? A2 mais AB mais B2. Certo? Então essa é uma forma de fatoração para a diferença de dois cubos. Então com isso eu fatoro, por exemplo, x ao cubo menos 1. É o quê? X ao cubo menos 1 ao cubo. Que é x menos 1 vezes o quê? Ó, o A é x, a luz daqui. O A é x, o B é 1. Então fica A menos B vezes A2, que dá x2, mais AB, que é x vezes 1, que dá x, mais B ao quadrado, que é 1. Está aqui a fatoração. Tá? 8 menos Z3 dá o quê? Dá 2 à terceira menos Z à terceira. Então isso aqui dá quanto? 2 menos Z vezes, aí fica o quê? 2 ao quadrado, que dá 4, mais 2Z, que dá 2Z, mais Z2. Pronto.
Tá? Posso forçar a barra, de repente de repente eu vou precisar fazer uma coisa desse tipo, ó, para efetuar um cancelamento. Como aqui, ó, y a terceira menos 2. Y a terceira menos 2. Eu escrevo como sendo y a terceira menos o quê? Raiz cúbica de 2 a terceira. Por isso que eu disse, você abarra. Mas de repente isso pode ser útil, tá? Qual é a diferença que tem para lá? Só que aqui a raiz cúbica não é exata. Não é exata, quer dizer, não é um número inteiro, só isso, mas é um número real. Então isso aqui vai ficar o quê? Y menos raiz cúbica de 2 vezes o quadrado de y mais y vezes raiz cúbica de 2, ou seja, raiz cúbica de 2 vezes y, mais raiz cúbica de 2, isso aqui, mais o quadrado da raiz cúbica de 2. Só que o quadrado da raiz cúbica de 2 é a raiz cúbica do quadrado de 2, ou seja, raiz cúbica de 4. Está aqui, fatoração. Tá? Esse caso de fatoração aqui, ele diz muito sobre como proceder, aliás, ele diz tudo sobre como proceder no caso geral, que é a diferença de duas enésimas potências. Que é uma fórmula que eu vou precisar, por exemplo, para calcular a derivada das funções polinomiais. E aí, eu vou usar vou usar os dois quadros, né, aqui. Tá aqui? Tá focado aí? Cuidado, hein? Ó. Não vou. Pode parar, professor? Quanto? Pronto, deu uma parada aí.